Bem, para continuar a aula então sobre feudalismo, a última aula nós paramos para falar sobre a servidão. E por que nós estávamos falando sobre a servidão? Porque vimos que a Idade Média, a partir do século X, a partir da origem do feudalismo, tudo é baseado na produção rural, ou seja, é uma sociedade ruralizada, dividida em 3 estamentos, vou falar sobre isso depois, 3 segmentos: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Tá? A nobreza guerreia, o clero, ou seja, da igreja, é o que faz as orações. Aqui o trabalho mental, ele ganha privilégio em relação ao trabalho manual. Então, quem trabalha é maldito. É importante entender isso aqui neste momento. Quem está trabalhando é uma pessoa que foi escolhida por Deus para sofrer. Então, neste momento, surge um grupo de pessoas que lá no Império de Carlos Magno, nós já vimos o que aconteceu, os que não poderiam guerrear se dedicavam à plantação e, com isso, perderam o seu atributo de liberdade. Apenas quem guerreava é que tinha liberdade. Lembra disso nas últimas aulas? Pois é, aqui surge então um novo sistema de produção que dar-se-á um nome de servidão. Então, a servidão, do latim servus, quer dizer escravo, propriamente não é escravo. Ele é um cara que está ligado à terra, ele é vendido com a terra, é doado com a terra, mas ao mesmo tempo também ele pode manter sua família, pode ter parte da produção, diferentemente do escravo. Beleza? E aí o que vai acontecer? Essa servidão, então, caracteriza os homens não livres. Tá? Entretanto, trabalhar servidão na Idade Média, feudalismo, é muito complicado. Eu vou te mostrar aqui que existem diversos tipos de servidão. Beleza? E por que eu estou trabalhando essa questão dos diversos tipos de servidão? É porque, para te mostrar que vai se originar dessas pessoas uma classe endinheirada de comerciantes também. Porque a grande pergunta que se fica é lá no final do feudalismo, quando começar a Baixa Idade Média, é de onde vem a burguesia? Tá? Então, eu acho importante compreender, é óbvio que são a classe de comerciantes que vem de fora também, mas tem aqui dentro pessoas que vão ser burgueses também, que vão começar a surgir aqui. Mas é importante trabalhar, então, esses diversos tipos de servidão, que vocês não veem isso na escola, tá? Geralmente, mas para te mostrar que é complicado falar de servidão, beleza? Então, você tem lá. Nem todas as pessoas livres, para começar, eram servos, tá? Então, existiam camponeses que eram livres. Existiam escravos ainda que estavam começando a terminar. E existia também os servos, tá? Então, tinham camponeses que tinham a própria propriedade de terra deles, e com o agravado do feudalismo eles vão perder, que eram chamados de campos alódios. O que quer dizer isso? Independentes. Então, tinham camponeses que tinham campos alódios. Presta muita atenção que esses campos alódios, no futuro, será muito importante para a compreensão do conteúdo. Tá? Então, tá lá. Já acabei de falar isso aqui. As pequenas propriedades, então, eram chamadas de alódias. Tá? E a partir do século XI, a tendência delas é sumir devido à nova onda de invasão, e os camponeses começam a procurar a proteção do senhor e entrega a terra para isso. Tá? Então, o que você tem? Esses tipos de camponeses, né? Que têm os campos alódios, que entregam as terras, mas só prestam serviços ao senhor. Então, eles entregam as terras em troca de proteção, mas eles não se transformam em servos. Eles continuam livres e têm mais liberdades que um servo. Esses grupos eram chamados de vilãos. Por que eram chamados de vilões? Porque eram pessoas ligadas a uma vila, a um campo, uma vila romana. Daí surgiu o nome vilão, porque ele mora numa vila. Tá? Não é o vilão de hoje. Beleza? Então, o vilão é um camponês livre que presta serviço ao senhor e ganha parte da produção e tem mais liberdade que um servo. Eu vou falar sobre os vilões de novo. Tá? Esses vilões, por exemplo, eles tinham vilões em certas regiões da Europa que tinham mais dinheiro que um senhor. Tá? Eram camponeses e conseguiram ter mais dinheiro que um senhor. Então perceba que quando surgir de novo o mercado, surgir feira, é esse pessoal que vira burguesia. Tá? Por isso o ódio da igreja contra a burguesia.
porque eles não tinham nascimento nobre. Uma sociedade que era essa fechada. Então, o que você tem? Vou trabalhar um cara chamado Léo Huberman. Esse livro caiu em desuso, né? As pessoas não gostam, alguns historiadores não gostam muito dele, que é a história da riqueza do homem. É muito interessante o livro, vale a pena a leitura, mas dadas as devidas proporções, né? Ele coloca lá vários graus de servidão. Aí eu coloco um servo, você vê que a quantidade de servos que existiam, né? Servos de domínio, que trabalhavam nos campos durante 3 vezes ou 2 vezes por semana do Senhor. Você tem os servos fronteiriços, que eram os mais pobres, que ficavam na fronteira do território, né? Que prestavam serviço também. Você tem os aldeões, esses aí, eles trabalhavam para o Senhor em troca de comida, então não é igual um servo comum. Você tem ainda também, e os vilãos, que eu acabei de falar, que eram muito mais ricos, muitas vezes, que um senhor. Tá? Não pagavam taxa nenhuma, né? Não eram obrigados a tarefas, igual depois eu vou colocar um tanto de tarefa que eles prestavam, beleza? Não eram ligados a tarefa nenhuma e eram livres, mas prestavam serviço ao Senhor. Entende que é muito complexo, que é um número grande de servos, mas na escola, para fim pedagógico, você faz uma generalização. Ah, servo, mas não é só servo, né? Há uma grande quantidade e em cada região é de uma forma diferente, tá? Então tem que ter muito cuidado. E aí, vamos trabalhar o feudo, né, que eu acabei de falar. Geralmente o feudo, quando é propriedade de terra, ele é dividido em 3 partes, né? Então aqui está um feudo comum, clássico de estudar na escola. O manso do senhor, as terras do senhor. O manso comum, presta muita atenção nessa questão de manso comum, porque isso perdura até a Idade Moderna, em alguns lugares, na Inglaterra, na França. O que é o manso comum? É uma reserva gigantesca em que todos tinham o direito de usar como quisesse. Até os camponeses, até os servos. Você podia ir lá plantar, criar animais. É uma área comum de todas as pessoas. É onde a nobreza caçava. Então você tinha uma liberdade de ir nessa área e plantar, fazer o que você quiser, tá? E o manso dos servos, né? Que era a área onde os servos ficavam, criavam sua família e pagavam parte da produção ao senhor ou outros serviços. Tá claro? Aqui eu estou te mostrando só alguns textos, quem quiser dar uma olhada nos textos é interessante, mostrando a divisão da sociedade feudal, né? Em 3 segmentos. Quais são os segmentos? Então tá lá. Os que oram, os que trabalham, os que guerreiam, que eram esses 3. Então, essa sociedade retratada nos textos aí era estamental, quer dizer que tem um estamento, é uma hierarquia. Esse estamento não pode ser mudado. Esse estamento, o que quer dizer isso, professor? Que é definido por laços de sangue. Se você nasce com sangue azul de nobreza, você morre como nobreza. Isso é uma sociedade estamental. A mobilidade social aqui é reduzida, não é igual uma casta, tá? Porque existiam exceções. Você podia se mover posteriormente, principalmente. Neste momento é bem reduzido essa mobilidade. E aí existia a nobreza de sangue. Entre a nobreza havia uma distinção. A nobreza de sangue originária era aquelas pessoas que descendiam de Carlos Magno, que eram os reis, ou das pessoas que prestaram para os primeiros serviços, né, que eram os cavaleiros. Então está aqui. O que vai acontecer com o tempo, então? Igual eu falei para vocês, né? Começa uma guerra entre os senhores. O senhor era comum, o senhor feudal não era o rei. Então o rei, com o tempo, cedendo terras, foi perdendo o seu poder. Começou a existir, então, um contrato chamado contrato de vassalagem, que era muito comum na época do Império de Carlos Magno. Com o tempo, então, essa doação de terra, ela se amplia, tá? E aí eles inventam, a igreja, auxiliando os reis, inventam diversos tipos de cerimônias para essa doação de terra. Então está aqui o poder político, um poder descentralizado na mão dos senhores feudais. Então existia a homenagem, o juramento e a investidura, que era a entrega do feudo.
Tá? O juramento de prestar o serviço ao Senhor, e ele recebendo a homenagem, se tornando o cavaleiro, que é receber a espada, etc. Tal. Só que esses juramentos não eram cumpridos ao longo do tempo, porque os próprios vassalos, olha o que vai acontecer, que eu acho que é interessante, né? A grande necessidade de se ter uma militarização e a necessidade de ter cavaleiros encoraçados, né, os cavaleiros com lanças gigantescas, fez com que as pessoas começassem a pegar a própria terra que foi doada para ele e redoar a terra. Então, o que acontece mais ou menos? Então, imagina, você tem um sucerano. O sucerano doa a terra para um guerreiro. Ele se torna, então, um vassalo do senhor. Beleza? Esse vassalo, ele vai doar de novo a terra dele para um outro vassalo. Então, olha o que está acontecendo. Esse vassalo que redoou a terra, ele vai se tornar também um sucerano. Então, imagina, o primeiro sucerano é o rei. Doou a terra para um vassalo. Esse vassalo que doou a terra dele, que era grande, para outro vassalo, para prestar serviço para ele, vai se tornar, então, um sucerano também. Olha só, vai encher de rei a terra. Esse cara aqui, que não era rei, mas doou a terra, vai ser chamado, então, de senhor feudal. Tá? E aí, o próprio vassalo que recebeu a terra vai doar de novo a terra dele para outros vassalos. E aí o poder vai ficar o quê? Descentralizado. A terra se enche de suzeranos. E com isso a guerra entre eles pelo poder. Isso causando uma subfeudação. Vai dividir de várias formas o poder político e eles entrando em guerra. O que vai ficar a fidelidade? Esse vassalo muitas vezes se torna mais poderoso que esse vassalo, que se torna mais poderoso que o sucerano. Não respeitando assim a autoridade real. Obviamente aqui em França, tá bom? Estamos trabalhando em França. Então aí o poder ficou totalmente descentralizado na mão. Esse aqui é o vavassalo, que é o vassalo do vassalo, tá? Levando então à divisão do poder político. Na próxima aula, então, a gente entra com qual é o papel da igreja. Um abraço para vocês.